Em uma pequena vila cercada por uma densa floresta, havia uma antiga lenda que todos conheciam, mas ninguém ousava falar. A história era sobre uma menina chamada Lívia, que desaparecera há muitos anos, quando a vila ainda era jovem. A floresta, com suas árvores altas e galhos entrelaçados, tinha fama de ser misteriosa, mas depois do sumiço de Lívia, ela se tornou um lugar de medo. Lívia era uma menina de 9 anos, com longos cabelos castanhos e um sorriso encantador. Ela era conhecida por sua curiosidade e espírito aventureiro, sempre explorando os arredores da vila. Um dia, no final da tarde, Lívia resolveu ir sozinha à floresta, em busca de flores raras que diziam florescer somente ao pôr do sol. Foi a última vez que alguém a viu. Os aldeões passaram dias procurando por ela, mas a busca foi em vão. Nenhum vestígio da menina foi encontrado, e, com o tempo, a história de seu desaparecimento se transformou em uma lenda sombria. Muitos acreditavam que Lívia havia sido levada por algo que habitava nas profundezas da floresta, algo antigo e faminto. E assim, as pessoas passaram a evitar entrar na floresta, especialmente ao anoitecer. Com o passar dos anos, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Moradores relatavam ouvir risadas de criança vindas do coração da floresta, apesar de não haver ninguém por perto. Às vezes, alguém se aventurava um pouco além da borda da floresta e jurava ver uma figura pequena, de vestido branco, correndo entre as árvores, desaparecendo tão rápido quanto havia aparecido. Aqueles que tentavam seguir a figura sempre se perdiam ou voltavam desorientados. Certa noite, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a lenda e explorar a floresta. Eles estavam céticos quanto à história da menina desaparecida e queriam provar que tudo não passava de uma superstição boba. Armados com lanternas e coragem, eles entraram na floresta sob o céu escuro, enquanto uma brisa fria sussurrava entre as árvores. A floresta parecia mais densa e silenciosa do que eles esperavam. À medida que avançavam, a escuridão parecia se fechar ao redor deles, e sons estranhos ecoavam à distância, estalos de galhos, sussurros indistintos, como se alguém os observasse. Depois de algum tempo, começaram a ouvir risadas infantis ao longe, o que fez o grupo parar. O som parecia se mover, cercando-os de maneira inquietante. Decididos a continuar, eles seguiram em direção ao som, mas logo perceberam que algo estava errado. As árvores ao redor pareciam todas iguais, e a trilha pela qual haviam vindo desaparecera. O pânico começou a crescer à medida que perceberam que estavam completamente perdidos. Foi então que eles a viram. No meio de uma pequena clareira, uma figura solitária estava de pé. Uma menina, com longos cabelos castanhos, usando um vestido branco. Ela estava de costas para eles, olhando fixamente para algo no meio da escuridão. Os adolescentes se entreolharam, congelados no lugar, sentindo um medo gelado subir pela espinha. Um dos garotos, tentando parecer corajoso, chamou por ela. Lívia? A menina virou lentamente a cabeça. Seu rosto, pálido e sem expressão, parecia perdido no tempo. Seus olhos, sem vida, eram poços vazios de escuridão, e, quando abriu a boca, não saiu som algum, apenas um silêncio aterrador que engoliu toda a floresta. O grupo tentou correr, mas a floresta parecia viva, com galhos e raízes se enroscando em seus pés, dificultando a fuga. Um por um, eles foram caindo, ouvidos tomados pelo som das risadas que agora pareciam vir de todos os lados. Cada vez que olhavam para trás, viam a menina mais próxima, movendo-se sem esforço entre as árvores, sua presença ficando cada vez mais pesada e opressora. A última coisa que um dos adolescentes viu antes de perder a consciência foi o rosto de Lívia, agora distorcido, próximo ao seu. Sua boca se abriu em um sorriso largo, inumano, e ela sussurrou algo que ele não conseguiu entender antes de tudo escurecer. Na manhã seguinte, os adolescentes foram encontrados na borda da floresta por moradores que haviam começado uma busca. Eles estavam todos vivos, mas desorientados e incapazes de falar sobre o que havia acontecido. Suas mentes estavam quebradas, fragmentos de memórias terríveis se misturando a uma confusão que ninguém conseguia entender. Apenas um deles, em meio a delírios, repetia uma frase incessantemente: ela está presa. Para sempre. Depois disso, ninguém mais se aventurou na floresta.
A lenda de Lívia continuou a crescer, e as pessoas acreditavam que seu espírito assombrava aquelas árvores, eternamente presa entre este mundo e o próximo, buscando companhia, buscando alguém para compartilhar sua solidão eterna. Ponto. E toda a noite, quem ousasse chegar perto da floresta podia ouvir ao longe as risadas de uma menina,